Pessoal, voltei. E agora a gente vai falar sobre o princípio da correspondência. O axioma do princípio da correspondência é o seguinte: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está dentro é como o que está fora. E aí, o que será que isso significa? O princípio da correspondência, ele é uma característica, uma lei, tem uma forma muito interessante e é muito importante para quem utiliza o tarô ou para quem faz tiragens de tarô, porque ele fala muito a respeito de como funciona esse processo de sincronicidade e como que a gente promove a interpretação das cartas, né? Mas aqui eu não vou falar muito sobre isso não, o que eu vou falar é focando mais no axioma, tá? Que a gente vai fatiar em pedacinhos. Então vamos lá, vamos analisar separadamente e depois a gente faz um contexto completo. O que está em cima, aqui nessa expressão, a gente vai ver que o verbo estar, ele demonstra que existe algo, assim como o verso que diz que está dentro e está fora, né? Então, agora a gente tem algo que existe, algo que está manifestado. Quando a gente coloca uma expressão em cima, a gente sempre está utilizando o em cima para se designar algo superior, algo mais evoluído. O que está dentro fala de algo que faz parte do nosso âmago, algo esotérico. E quando a gente fala de algo fora, é algo que está na nossa realidade, no nosso entorno, faz parte das nossas experiências, é exotérico, né? Então, a lei da correspondência, ela tem uma característica de mostrar para a gente que essa lei, ela reage de duas formas. O que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. E quando a gente olha o que está em cima é como o que está embaixo, ele diz o seguinte, que as leis dos planos superiores, ou seja, as leis dos planos sutis, elas funcionam mais ou menos da mesma forma que as leis dos planos inferiores. E que quando nós temos o conhecimento dessas leis, quando a gente sabe como funciona essa dinâmica dos planos superiores, a gente pode, com a nossa força de vontade, com o nosso poder manifestado, criar um contexto nos planos superiores que interfere nos planos inferiores. Como assim, Bruno? É muito simples, gente. É aquela oração que a sua avó fazia pedindo proteção para aquele tio que ia trabalhar de madrugada. Essa oração ela era feita mexendo no plano etéreo, no plano mais sutis, porém ela surtia efeito no plano físico. É aquele pastor que rezou em cima de uma pessoa doente e a pessoa foi curada. É aquela pessoa que condicionou a mente dela de tal maneira que conseguiu criar mecanismos e ritualísticas que promoveram algo no plano físico. E aí a gente vai compreender o seguinte, que algumas das ferramentas que a gente pode usar para fazer essa manipulação desse plano energético são disciplina, são rituais, simpatias, rezas, são rotinas que a gente pode promover na nossa vida, são hábitos que a gente pode promover na nossa vida. Tudo isso, né, cria como se fosse um ritual que trabalha com os planos mais sutis, promovendo mudanças nos planos mais densificados. Vamos pegar um exemplo muito claro, né? Fazer dieta. Eu sou uma pessoa que estou aqui com esse corpício lindo, né, esbelto, magérrimo. Por quê? Porque eu não gosto de fazer dieta. Só que quando eu entro numa dieta e eu crio um hábito de estar na dieta, não adianta eu... como é que eu vou explicar isso? Não adianta só eu comprar as coisas no mercado. Não adianta só eu fazer a comida saudável e que vai promover o meu emagrecimento. Eu tenho que condicionar a minha mente de que aquilo traz um benefício.
eu tenho que condicionar a minha mente de que eu tenho que estar na regra. Eu tenho que trabalhar o meu espírito, trabalhar a minha mente para ser disciplinado. E muitas vezes os rituais nos ajudam nesse processo de disciplinação. Como, por exemplo, no caso da dieta, eu não ter pão em casa. Eu não passar na porta da padaria. Eu não passar na porta da padaria é um ritual que condiciona a minha mente a não lembrar que o pão é gostoso e que eu poderia comer pão. E aí eu como o quê? Uma abobrinha, um jiló, um quiabo, né? Ter o hábito de passar num sacolão todo dia e comprar alguma coisa saudável é um hábito que vai me fazer consumir coisas mais saudáveis, né? Ao invés de eu beber o refrigerante, eu tomar água, né? Também é uma forma de condicionar a nossa mente. Então, veja que a gente está mexendo num plano mais sutil, que é o plano mental, que é o plano da mente, para poder criar uma dinâmica positiva no plano da manifestação. Através desses subterfúgios, né, nós, seres manifestos, elevamos o nosso intelecto aos níveis mais sutis e criamos uma realidade. Isso pode ocorrer para que a gente possa fazer o nosso bem ou o nosso mal. Quanto mais a gente estiver sutilizando a nossa energia, levando a vida de uma maneira mais leve, trazendo coisas positivas para o nosso dia a dia, mais fácil fica de manipular essas energias, mais fácil fica de você contextualizar e criar a sua realidade. Tá? Quando a gente fala desta lei do princípio da correspondência, a gente está falando que as experiências de existência elas podem se transmutar de maneira a promover o aprendizado. Então, vamos pegar lá o contexto inicial. Nós estamos nesse plano de existência com o objetivo de criar um ambiente de experimentação, como se fosse o sonho lá, né, do Douglas Adams. E esse nosso ambiente de experimentação, ele promove aprendizado. E aí a gente diz o que está em cima é como o que está embaixo, mostrando que as leis dos planos superiores se aplicam às leis dos planos inferiores e que tudo isso pode facilitar a nossa vida, o nosso aprendizado, as nossas estruturas de existência. Aí a segunda parte do axioma diz: o que está dentro é como o que está fora. E aqui é que tem uma bela sacada. Por quê? Porque uma vez que você entende que as leis elas se equivalem e você conhece essas leis ou através de estudos, ou através de especialização, ou através de vivência, você vai estabelecer uma relação adequada com o seu interior. Pessoas que são mais espiritualizadas, que têm mais elevação, que possuem mais amor próprio, elas têm mais facilidade de compreender as dinâmicas da vida dentro de si, através de meditação, de reflexão, através de um pensamento crítico, através de um contato com as suas sombras. Elas experimentam a existência e elas compreendem as lições que elas precisavam aprender consigo mesmas, sem precisar de interferências externas. Agora, aquelas pessoas que não têm essa disposição e não estão muito afim de olhar para dentro de si e não querem aprender, elas vão experimentar fora. Então, o que está dentro é como o que está fora. Se você não aprende olhando para si, refletindo com as suas questões, você vai aprender com aquele chefe que vai te perseguir, você vai aprender com aquele marido que vai te trair, você vai aprender com aquele acidente de carro que você sofreu, você vai aprender com as coisas externas da vida. Então, muitas vezes você vai entrar num relacionamento para aprender que você precisa ser paciente e tolerante. Muitas vezes você vai ser enganado num golpe para aprender que a ganância não é o melhor caminho. Tudo isso você poderia aprender sozinho, mas a gente não tem a disposição de analisar. A gente não tem não está aberto para isso.
para compreender melhor essa parte, a gente precisa recorrer aos hindus e relembrar que a nossa existência consiste dessa experimentação dentro deste veículo chamado corpo. E se a gente não enfrentar as nossas questões primordiais, principais, que precisam de evolução dentro, nós vamos ser forçados a explorar isso fora. Tem uma frase do Jung que diz assim: tudo aquilo que não enfrentamos na vida acaba se tornando o nosso destino. Então, por mais que você tente fugir de algo, de um propósito, de uma missão, aquilo num dado momento vai voltar para você. Eu queria trazer um exemplo de uma menina que eu atendi um tempo atrás e ela estava com aquelas dores muito fortes no abdômen e ela reclamava que já tinha ido muito em médico e tal e que ela tinha síndrome do intestino irritado. Essa síndrome do intestino irritado, ela é algo que pela metafísica geralmente se manifesta pela falta de não aceitação da vida como ela é e faz com que a pessoa se reprima inconscientemente, né? Então, quando a gente começou a conversar com ela, 5 minutos ali mais ou menos de conversa, a gente já percebeu que ela tinha algumas questões de infância. Basicamente, o que acontecia? Ela não tinha os mesmos privilégios que os irmãos por ser menina. E aí, conforme foi passando o tempo, ela foi se acentuando essa indisposição que ocasionou nessa doença da síndrome do intestino irritado, que é não querer existir, não querer fazer parte, não assumir as suas responsabilidades dentro dessa existência. Veja que se ela tivesse percebido isso, né, de maneira consciente internamente, usando oráculo, usando terapia, fazendo algum tipo de acesso xamânico, ela não teria tido a doença que faria com que ela refletisse sobre isso. E o fato dela ter essa doença impossibilita ela de fazer diversas coisas que são aquelas coisas que ela gostaria de fazer, que é viajar, que é sair para festas e tudo mais. E ela não pode fazer porque se ela fizer, ela passa mal, ela não pode comer qualquer coisa, então ela acaba se restringindo além da conta para poder aprender a lidar com isso, né? E quando a gente pratica o autoconhecimento, quando a gente busca os nossos propósitos, as nossas limitações, compreende as nossas habilidades de maneira ampla, as experiências elas acontecem na nossa vida de maneira mais reflexiva, de maneira mais engajada, e é muito mais fácil a gente observar e resolver as nossas questões. Todos os processos que ocorrem internos, eles são mais tranquilos, são mais amenos. Por quê? Porque você não tem problemas físicos, você não somatiza as coisas. E quando nós não somos capazes de experimentar e compreender essas questões e solucionar essas questões internamente, é que vem, justamente pela ignorância, né, a manifestação no plano físico. E a manifestação no plano físico causa sofrimento, dor, tristeza e etc. E essa dor, tristeza, sofrimento, ela vem também como motivo de aprendizado. E a gente precisa entender que tudo na vida é aprendizado. E o princípio da correspondência, ele vem justamente para mostrar para a gente que a gente está num plano de existência e que nós precisamos compreender as mensagens cifradas, as mensagens codificadas da vida. Quando você abre um jogo de tarô e sai, por exemplo, uma carta da justiça, você vai olhar para aquele arquétipo da carta da justiça e você vai correlacionar com a pergunta, com a questão. Esta correlação é que gera o entendimento daquele símbolo, daquele sinal, daquela cifra, daquela codificação. A mesma coisa é quando você, por exemplo, entra num lugar que te dá aquele aperto no peito. Você já parou para pensar por que eu estou sentindo esse aperto no peito? Qual é a mensagem que eu estou passando para mim mesmo inconscientemente? Ou quando você se irrita porque você escutou a voz de alguém, ou alguém fala uma frase e você não gosta, ou por que você tem tanto ódio de determinadas personalidades e tanto afeto e carinho por outras? Tudo isso são cifras que a vida coloca e que se a gente não parar para refletir, a gente acaba tendo que experimentar isso de uma outra forma, né?
É muito interessante a gente olhar o princípio da correspondência com esse viés mais voltado para um autoconhecimento, mais voltado para essa coisa da experimentação. E agora, gente, nós estamos indo para o princípio da vibração, né? E aí eu queria que vocês parassem para pensar: será que as coisas que nos rodeiam estão paradas? Vamos ver se isso faz sentido?